Olá, pessoal! Vamos seguir com a nossa parte de movimento em 2 e 3 dimensões. Vamos resolver agora o exercício número 2 do capítulo 4 do Resnick. Neste exercício, ele informa que uma semente de melancia possui as coordenadas de x menos 5 metros, y 8 metros e z igual a 0 metros. Ele pede para determinar o vetor posição da semente na notação dos vetores unitários e como um módulo e um ângulo em relação ao sentido positivo do eixo x. E ele pede para desenhar o vetor em um sistema de coordenadas destrógero, e se a semente for transportada para outra coordenada, de 3, 0, 0, ele pede para a gente determinar o deslocamento na notação dos vetores unitários, um módulo e um ângulo em relação ao sentido positivo de x. Bom, a coordenada x menos 5 em metros, y 8 e z 0, eu posso escrever como sendo a posição da minha semente, menos 5i mais 8j metros. Ou, essa posição de semente pode ser menos 5i metros mais 8j metros, porque não necessariamente eu tenho que ter a mesma unidade no eixo x e no eixo y. Aliás, eu não preciso nem ter a mesma grandeza no eixo x e o y. Mas aqui ele está facilitando um pouquinho a vida da gente, e a gente está sempre com as mesmas unidades. Para eu descobrir um módulo, o meu eixo x e o meu eixo y já formam um ângulo de 90 graus. Então, eu vou trazer aqui já o gráfico da letra D, que é justamente para a gente poder enxergar essa posição aqui. Então, o meu menos 5 em I e mais 8 em J, eu tenho, na verdade, esse triângulo aqui. Aqui eu representei por setas, então temos 5 setas e cada seta representaria o vetor unitário. Então eu tenho 5 vezes esse vetor unitário em x, em relação assim, ao eixo negativo de x, e 8 vezes em j, em relação ao sentido positivo de y. Então eu posso imaginar esse vetor aqui, como eu já falei para vocês que eu posso transportar ele no espaço, eu posso imaginar ele justamente aqui, porque o movimento deve ter sido este aqui. Então, aqui é onde se encontra a minha semente. E ela está, então, a 9,4 metros da origem desse meu sistema cartesiano de referência. E está 9,4 metros, porque esta hipotenusa é igual à raiz quadrada do quadrado da soma dos catetos. Que é isso aqui. Esse aqui é o meu cateto no eixo x, esse é o meu cateto do eixo y, e essa é a minha hipotenusa. Mas ele pede também um ângulo. Para eu determinar esse ângulo, então, eu vou lembrar que a tangente é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. E meu cateto adjacente é esse ângulo aqui que eu escolhi. Então, a tangente desse ângulo é 8 dividido por menos 5, que nos dá menos 1,6. Bom, mas isso aqui não é o meu ângulo. Isso aqui é o valor deste ângulo alfa aqui. Para eu achar esse ângulo alfa, eu tenho que usar lá na calculadora a tangente na menos 1, ou o arco cuja tangente vale menos 1,6. E esse arco, ou esse ângulo, é de menos 58 graus. Bom, mas o meu problema pede o ângulo em relação ao eixo positivo de x. E aqui nós determinamos o ângulo em relação ao eixo negativo de x. Agora é muito simples. Eu só tenho que lembrar que o meu eixo positivo para cá forma 180 graus com o meu eixo negativo. E aí eu vou fazer 180 menos 58. O ângulo que o problema está me pedindo é este ângulo aqui de 122 graus. Daí, ele nos pede que a semente foi transportada para as coordenadas 3, 0, 0. E ele quer saber o deslocamento. Ele quer saber o deslocamento deste ponto aqui até a coordenada que vai estar aqui, no ponto 3, 0, 0. O meu vetor final, então, é 3 metros em I. 0 metros em J, 0 metros em K. O meu deslocamento em X é a posição final menos a posição inicial em X. Minha posição final é 3, e a posição inicial é menos 5,
3 menos 5, minha posição em x vai ser 8, em termos do deslocamento. E o meu deslocamento em y, da mesma forma, meu y final é 0, meu y inicial é 8, 0 menos 8, o meu deslocamento em y vai ser de menos 8 metros. Em z, é 0 menos 0, não preciso escrever o z. Então, o deslocamento da minha semente, ela é de 8i menos 8j metros. Novamente, ele vai pedir um módulo, e o meu módulo eu vou calcular a partir de Pitágoras, sendo que um dos catetos é 8, o outro é menos 8. E aí, então, o meu módulo vai ser de 11 metros. O que isso quer dizer? Isso quer nos dizer esse deslocamento aqui, em vermelho. Tá? Mas ele também pede para eu calcular um ângulo. Da mesma forma que eu calculei o ângulo antes, eu calculo agora. Para este triângulo aqui, eu tenho que o meu cateto oposto é menos 8 e o meu cateto adjacente é 8. Então, a tangente do ângulo é menos 1 e o ângulo cuja tangente vale menos 1 é o de menos 45 graus. Novamente, eu quero o ângulo complementar, porque eu quero o ângulo do meu eixo positivo de x, não do meu eixo negativo. Então, eu vou fazer 180 menos 45 e eu tenho 135 graus aqui.